2025, o Brasil bateu o recorde de afastamento por saúde mental no trabalho. Mais de 534 mil pessoas precisaram parar por ansiedade, depressão e síndrome de burnout e outros transtornos. E o quinto ano seguido de alta, o custo por INSS só aumenta, mais de 13,5 bilhões de reais. Ansiedade e depressão são coisas sérias. Em 2021, ocupavam a 9ª e a 10ª posição no ranking de afastamentos. E hoje já está entre o 4º e o 6º lugar. Isso não é estatística distante. Está em você, no seu gestor e até mesmo no porteiro. E o pior disso, isso só é a ponta do iceberg. Esse número só conta para quem ficou afastado por mais de 15 dias. Quem segura a barra e vai trabalhar exausto, não procura um tratamento, não procura um médico, continua ansioso, com o estômago embrulhado, toda segunda-feira vai trabalhar, isso não está entrando na conta. E muitas vezes tu já sentiu isso na pele, a cobrança que não para, a meta que muda toda semana, o para ontem que já virou rotina. Muitas vezes tu lidera uma equipe e consegue enxergar isso de forma ainda mais clara nos teus liderados. Queda de produtividade, gente pedindo desligamento e atestados que só acumulam. E a pergunta que ninguém faz é: por que isso só está piorando? Mesmo com tanta empresa falando de saúde mental em post de LinkedIn. Que mora os grandes problemas que a gente não gosta de discutir aqui no Brasil. Falamos muito pouco sobre gestão de verdade na nossa educação. Ninguém ensina um técnico, um engenheiro recém-promovido e até mesmo gerente, CEO, diretores, de como lidar com a pressão, como dar o direcionamento claro e como proteger a própria cabeça para depois proteger a cabeça da equipe. E o resultado disso simplesmente é um ciclo perverso. E a grande maioria dos gestores também sofre diretamente com isso, com os mesmos problemas de saúde mental. Só que diferente de muitas vezes da pessoa que está no front, o gestor ele não tem para quem repassar essa pressão que está vindo de cima. Então ele repassa isso para baixo, para a equipe. E isso não é maldade, simplesmente é falta de preparo. Quando o direcional não está claro, quando ninguém sabe exatamente qual é a prioridade e o que realmente importa, para onde a empresa está indo, o gestor ele vira um funil de ansiedade. Ele recebe a pressão e ele repassa para a equipe, porque ele não consegue traduzir isso em plano de ação. E a única ferramenta que sobra é aumentar a cobrança do time. Ou seja, a saúde mental do trabalho não é só uma questão de trabalho individual, de cuidar de si. É sintoma de uma gestão sem clareza. É aqui que a gente chega no ponto central. A gente precisa aprender a falar a linguagem dos negócios. E existe uma diferença enorme entre ruído e sinal. Ruído é a reclamação do cliente que não se repete, é a meta batida por sorte, é o problema pontual que aparece grave, mas não é grave, é simplesmente o padrão que se repete, é a causa raiz que não é resolvida. Vai continuar sempre girando aquele incêndio todo mês e nunca acaba. O gestor despreparado, ele vive apagando o ruído. Ele reage simplesmente àquela pessoa que grita mais alto, ao chefe que cobrou por um último dado, por uma última demanda. O WhatsApp chegou na madrugada. E isso que deixa o sistema exaustivo. Porque o ruído ele simplesmente nunca acaba. Quem é preparado sabe separar duas coisas. Sabe gastar tempo entendendo o problema antes de sair atirando solução para tudo que é lado. Porém, isso parece óbvio, mas é raro. E é exatamente essa habilidade, ler o sinal em meio ao ruído, que separa o gestor que trabalha exausto e ansioso do gestor que trabalha com clareza. Voltando ao tema saúde mental,
O motivo de tanto gestor e tantas pessoas viver no limite é que a maioria gasta a maior parte do tempo desenvolvendo solução, quase nenhum tempo entendendo o problema. Entender o problema dá trabalho, precisa de dado, precisa tratar esse dado, precisa transformar o dado bruto em informação para que sirva para uma decisão. Isso é trabalhoso, é chato, não dá aquela sensação imediata de que a equipe, o sistema está resolvendo o problema. Então a maioria pula a etapa de análise e vai direto para a solução. O que parece produtivo, mas na prática é ficar rodando em círculo, resolvendo o mesmo problema todo santo mês, aquela sensação de apagar incêndio, uma roupagem diferente. E o impacto disso na equipe é simplesmente direto. Empresa que não é data driving, ela vive de achismo, decisão tomada na pressa, prioridade que muda de acordo com quem grita mais alto, simplesmente na última reunião, meta que ninguém sabe explicar de onde veio, isso gera insegurança. E a insegurança sustentada por meses, ela é cansativa. Ela é exatamente o combustível para a ansiedade, o burnout que a gente vive hoje em dia. E é aqui que tudo se conecta. Esquece por um instante a palavra saúde mental. Toda empresa, qualquer setor que seja, existe para responder simplesmente 4 perguntas. E é a falta de resposta clara para essas 4 perguntas que está aqui na raiz, adoece o gestor, adoece a equipe e adoece o Brasil. Pergunta 1. Como a minha empresa faz dinheiro? Geração de caixa. Essa pergunta, ela parece muito óbvia, mas a maioria dos gestores de nível médio não sabe explicar com o dado na mão de onde o caixa da operação que ele lidera está vindo. Ele sabe a meta do mês, mas não sabe o caminho que liga o trabalho da sua equipe até o dinheiro que entra no caixa da empresa. Isso é grave, porque sem esse mapa mental, toda a cobrança vira genérica. Precisamos vender mais, precisamos produzir mais, sem nunca dizer o quê, para quem e por quê. E cobrança genérica é a mais traumática, a que mais gera ansiedade, porque ninguém sabe quando ela vai ser considerada suficiente. Pergunta 2. Como eu torno o produto mais barato de melhor qualidade? Ou seja, como eu aumento a margem? E, fora, um dos maiores geradores de estresse do Brasil, o front, a pressão por reduzir custo, sem nenhuma metodologia por trás. Corta-se hora extra, corta-se manutenção, corta-se treinamento, corta tudo e a equipe sente na pele, porque o resultado imediato costuma ser mais retrabalho, mais gente sobrecarregada, segurando que a redução de custo ela realmente aconteça. Só que simplesmente isso não acontece. Margem de verdade não se ganha cortando o custo no escuro. Se ganha entendendo a causa raiz da perda, seja refugo, retrabalho, tempo parado, entrega errada, atacando isso com dado, com metodologia, não com corte linear de orçamento, é a diferença real entre um gestor que entende de sistemática e metodologia do que simplesmente aquele cara que quer apertar o cinto e vamos decolar o avião e seja o que Deus quiser. Pergunta 3. Como eu reduzo o estoque e entrego mais rápido? Ou seja, como eu aumento a velocidade da minha organização. Velocidade é onde a pressa do dia a dia parece mais aquele para ontem. Cliente ligando, atrasou de novo, só que velocidade sem fluxo organizado não é velocidade, é correria. E
correria crônica é o terreno perfeito para a ansiedade se instalar, porque o cérebro vive em estado de alerta o tempo inteiro, sem nunca sentir aquele resolvemos o problema. Empresa que entende o fluxo, que sabe onde está o gargalo real, onde está o problema padrão, onde realmente aquele processo padrão não é recorrência de retrabalho. E, geralmente, aquele consegue entregar mais rápido se transforma em heroísmo individual todo santo dia. Empresa que não vive para entender esse fluxo, empurra a responsabilidade simplesmente para as pessoas, para que elas corram mais, para que ele se vira e não entende realmente esse problema. Pergunta 4. Como eu faço o capital investido render mais? Essa é a pergunta que menos chega no gestor de linha. E é exatamente por isso que deveria chegar. Quando a liderança entende que cada máquina parada, cada estoque excessivo, cada retrabalho é o capital investido que não está rendendo, a conversa muda, sai do tom. E ela sai do tom porque você não entregou e vai para onde está travando o meu retorno. E é uma conversa sobre sistema, não sobre culpa individual. E aqui está o ponto mais importante do vídeo. Quando a liderança não sabe conectar o trabalho do dia a dia com essas 4 perguntas, a única linguagem que resta é a cobrança emocional. Reunião vira bronca, meta vira ameaça, e é isso que desce e cascata para a equipe inteira. O gestor que não sabe ler um sinal em meio ao ruído, que não trabalha com dado tratado, ele simplesmente não vai conseguir responder nenhuma dessas 4 perguntas com segurança. E aí, ele compensa com a única moeda que sobra, a pressão. Pressão sobre si mesmo e pressão sobre a equipe. O problema da saúde mental no trabalho, simplesmente na raiz, não é a falta de terapia ou de ginástica laboral. É a falta de clareza da gestão. Gestor que entende como a empresa gera caixa, margem, velocidade e retorno, sabe exatamente onde que ele precisa focar. E o gestor que sabe onde focar, para de trabalhar no escuro e para de jogar ansiedade para a equipe, porque ele mesmo não tem mais tanta ansiedade. É exatamente essa clareza que a gente trabalha na mentoria da EGM, a Escola de Gestão Moderna. A EGM não é curso de gestão genérico, teoria de MBA. Na realidade, a gente trabalha diretamente com o gestor focado na indústria brasileira. É a formação prática para gestor que quer liderar, quer sair do modo apagar incêndio e aprender de verdade, a ler o dado, a entender a causa raiz e conectar a decisão do dia a dia com geração de caixa, margem, velocidade e retorno. Se tu gostou do vídeo, não te esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui no Index Talk. E se tu sente que tu tá exausto, tá tentando dar conta de tudo, sem clareza de prioridade, a gente tem um link aqui embaixo que vai te conectar comigo e a gente vai tratar esse assunto de perto. E o recado final é que saúde mental não é modismo, não é discurso de RH para parecer moderno. É prioridade real no Brasil. Os números, eles não deixam dúvidas, mas a solução não começa em um aplicativo de meditação. Começa em gestão com clareza, entender o problema antes de sair resolvendo, separar ruído de sinal e conectar cada decisão do dia a dia com o que realmente move o negócio. Cuide da sua cabeça, cuide da clareza da sua gestão, porque uma sustenta a outra. Eu sou Rodrigo Salib e a gente se vê no próximo vídeo.